Então hoje nós vamos praticamente iniciar esse tema, o devir psicológico, que nós apenas fizemos uma apresentação inicial no final do estudo há 15 dias atrás. E ainda integrando capítulos do livro O Homem Integral, mas vamos ver aqui primeiramente a introdução do nosso estudo, com base no livro O Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Então vamos fazer aqui uns comentários para introduzir o nosso estudo. Então, o primeiro fato aqui importante e que Emmanuel nos chama a atenção é o fato de que o plano, a meta e os objetivos que o Cristo iniciou no Evangelho não terminaram de maneira nenhuma com o seu retorno à pátria espiritual. Na verdade, foram assentados o que Emmanuel chama às vezes de plataforma de serviço. Mas, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que ao longo dos séculos e milênios mesmo, há todo um trabalho de coparticipação entre o mundo espiritual, dos espíritos fora do corpo, e o mundo encarnado, o mundo dos espíritos encarnados, onde nós estamos. Então esse trabalho continua se efetivando nos dias que nós vivemos agora. Mas é mais interessante ainda quando ele faz os argumentos que vêm a seguir. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Nós aprendemos que todo o trabalho e a meta maior do Cristo foi sempre um trabalho de coparticipação com outros espíritos, a princípio os apóstolos, a princípios que vieram depois dos apóstolos. E hoje, sobretudo na doutrina espírita, nós somos chamados a ter consciência de que esse fato continua acontecendo nos dias atuais. A doutrina espírita, quando se colocou como sendo o cristianismo redivivo, que significa a revivescência do cristianismo primitivo, estabeleceu a possibilidade de, nos dias em que estamos vivendo, termos um nível de consciência, de certeza, de estarmos vivenciando uma época na qual o trabalho que o Cristo iniciou continua efetivamente, e nós somos chamados a sermos coparticipantes. É possível ligar o ar-condicionado? E concluindo, Emmanuel diz o seguinte: seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Aqui tem algo muito importante para nós entendermos. Quando ele se refere de que esse triunfo do Evangelho é palmo a palmo, ele se direciona sobretudo ao fato de que nós temos que fazer todo um trabalho interior de renovação paulatina dos valores que acumulamos ao longo de diversas encarnações na ilusão do jogo da matéria. Então é aquele trabalho de redrenar todo o solo psíquico nosso. Tem que ser feito palmo a palmo, porque o conteúdo de experiências que nós trazemos de encarnações anteriores, ele tem que ser totalmente, se assim podemos expressar, redrenado. Feito todo um trabalho de renovação nele. E o que é mais importante aqui é na frase final, quando Emmanuel diz:
no terreno dos corações. Por que é no terreno dos corações? Porque, a princípio, pelo conhecimento, a renovação é mental, psíquica, mas ela só consegue se efetivar na proporção que subsidiar o comportamento nosso, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, e é por isso que é nos corações. Enquanto o Evangelho não penetrar no nosso íntimo em termos de adesão emocional nossa, não logrará êxito. Então, a princípio, claro, o Evangelho para o esclarecimento, a renovação dos valores mentais, espirituais, mas depois a efetivação deles através da sensibilização, que vai renovar nossas atitudes e comportamentos. Então vamos agora, e esse assunto tem tudo a ver com o que nós estamos comentando aqui nessa introdução, que é o devir psicológico. O devir, lembrando aqui, é o vir a ser. As propostas dentro da área da psicologia que, aproveitando o material que nós temos no presente, trabalha a partir do presente para o futuro, para o vir a ser, transcendendo, canalizando e reestruturando os valores mentais do passado. O psiquismo, no que tem de inconsciente, e que normalmente, se não for feito esse trabalho efetivo, nós nos tornamos vítimas, reiteradas vezes, de nós mesmos. Vamos ver, eu trouxe aqui ainda, no último encontro nosso, nós abordamos os 3 primeiros slides, dos quais eu vou só fazer a leitura, para em seguida fazer um resumo rápido e entrarmos nos conteúdos novos para o estudo de hoje. Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar as raízes dos problemas do homem, no seu passado próximo, vida pré-natal, infância, juventude, a fim de os equacionar. Nós já comentamos isso, mas no final, voltaremos aqui no final dos 3. Interpretações apressadas, comumente, tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese nos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentos. Vocês se lembram que eu comentei aqui o fenômeno da gagueira, que estava dentro desse quadro de ficar procurando responsabilizar pais, educação por algo que não resolve, e que, quando nós conhecemos a psicologia espírita, sabemos que as verdadeiras causas estão em nós mesmos. Os quadros atuais, o contexto atual, serve apenas de pano de fundo. O fator decisivo é o espírito, o que ele traz do passado, de virtudes ou de vícios, e que na experiência atual vai encontrar os seus devidos encaixes, aonde muitas vezes se tenta responsabilizar educação, família, pais, não deixam de serem fatores importantes, mas não decisivos. Essa é a questão. Os fatores decisivos são do espírito. Vamos aqui para o último slide da semana anterior. Tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Era como eu contei aqui, eu mesmo, vamos dizer, voltando à questão da experiência com a gagueira. Aí eu digo, não, mas o culpado foi os meus pais, a educação que me deram. Certo. Resolveu o problema? Não. Apenas transferir a responsabilidade. Veja só. Isso eu coloquei como exemplo, mas se enquadra em diversas áreas de fraqueza comportamental ou psicológica da pessoa.
Então, ter pais que normalmente expressam determinadas falhas de comportamento e de atitude não é o responsável principal pelo filho ou a filha aderir a tal ou tal comportamento que, não sendo adequado, tenta justificar através do exemplo ou do que viu na família. Isso é apenas uma maneira, entre outros aspectos, do nosso ego escamotear, que é o que ele mais gosta. O que nós trazemos de tendência da nossa imaturidade psicológica do passado, entre outras coisas, a gente poderia resumir numa frase: responsabilizar os outros. Então, alguma coisa dá errada, eu não sou culpado, eu quero saber quem foi o culpado. O relacionamento não foi bom, deu errado, quem é que eu culpo? Essa atitude infantil ainda é padrão na maioria das pessoas que ainda estão na imaturidade emocional, psicológica e espiritual. A grande maioria da humanidade. Pois não, uma intervenção ali de Camila. Pessoal, no caso você está tentando dizer que a criança que tem uma tendência para a sensibilidade, tipo, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, daí um mais sensível do que o outro, um tende a puxar muito a sensibilidade e a trabalhar com depressão ou se envolver nas drogas, e o outro não se importa tanto, quer dizer, não dá tanta importância para certas coisas. Vamos supor que a criança, a gente sabe que a infância é um período muito importante na vida que até os adultos hoje em dia, os traumas e as coisas acontecem e fixam-se na mente do adulto ainda hoje, muitas causas de como na infância, positivamente como negativamente. Então, a tendência que tem um certo espírito, o espírito mais que você encarnar, que ele vai ter, já significa que ele tem essa tendência de outras vidas, independente de que o pai ou a mãe tenha criado você dessa forma ou de outra forma, não é isso? Tem um caso bem interessante que eu vi recentemente, assistindo os seminários sobre depressão e obsessão de Alírio Cerqueira, que tem no YouTube. Ele conta que, por exemplo, na experiência dele, na faculdade, que ele também tem a formatura em psiquiatria, vejam que coisa, que se enquadra perfeitamente no que Camila colocou aí. Olha, foi pesquisado e analisado, por exemplo, crianças gêmeas univitelinas, que traz todas as predisposições genéticas e hereditárias semelhantes, criadas e educadas pelos mesmos pais. Uma delas desenvolve depressão e a outra não. Qual a causa? Para quem só olha a coisa pelo ângulo material, vai tentar dizer que é a genética. A gente sabe que a causa é espiritual plenamente. Porque veja, é univitelino, é educado e criado pelos mesmos pais, mas um traz a predisposição para a depressão. Isso nos ajuda muito, e aí é importante, nesse estudo que estamos reiniciando hoje, de uma vez por todas, assumirmos a responsabilidade pessoal e espiritual pelo que a gente pensa, gosta e se identifica. Parar de ficar responsabilizando pai, sociedade, isso, aquilo, outro. Depois que a gente chega à idade adulta, a gente é o que se propôs ser. E qualquer área de escamoteamento ou justificativa é infância psicológica que a pessoa não quer sair dela. Por isso fica culpando A ou B. Mas é o espírito mesmo. Que é justamente o propósito desse estudo do devir psicológico. Que é, entre outros aspectos, deixar bem evidenciado para todos nós que nós somos o que nos propomos ser. E nada de ficar responsabilizando os outros. Principalmente quando a gente vai adquirindo
maturidade psicológica e espiritual. Que aí fora, as pessoas que têm a visão curta e materialista fiquem achando isso ou aquilo outro, mais adiante elas irão amadurecer. Mas agora a gente já pode estabelecer no nível de compreensão e vivência esse conteúdo novo. A conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isso impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Entendeu? A pessoa, por exemplo, nasce, mesmo que seja numa situação econômica, social, perversa, ainda assim ela não pode responsabilizar o conteúdo externo pelas as atitudes e identificações que ela estará estabelecendo na vida adulta dela. E é por isso que no livro dos Espíritos, uma das questões que nós até citamos hoje no programa Espiritismo em Marcha, a respeito de as pessoas que nascem em um meio onde o vício e o crime estão estabelecidos, se aquilo já não seria um incentivo à pessoa a se tornar um criminoso. E os Espíritos analisam, deixando bem claro, do seguinte modo, usando outros termos: tendência sim, irresistível não. O espírito já pede para reencarnar naquele meio para superar de vez os erros e vícios ou tendências que ele já trazia do passado. Se ele vai se entregar e renovar os vícios, aí é responsabilidade dele, mesmo dentro de um meio adverso. Então, voltando aqui ao texto, a conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas. E o que é isso? Aqui é a forma de dizer, não deve responsabilizar outros. Você desenvolveu certos tipos de neuroses, ou até mesmo de psicoses, que nós iremos ver mais adiante. Você é o responsável. Não é os outros não. Você é o responsável. E é você que tem que resolver. E se você não resolver nessa vida, você vai levar para a vida espiritual. E lá não vai ser mais fácil de resolver não. A gente está aqui para resolver durante a encarnação. Pois não, Camila? Só complementando. Quando a gente tem os problemas e não consegue resolver, até por conta da sensibilidade do trauma que tem acontecido, é importante assumir a responsabilidade sobre si mesmo e procurar ajuda externa. Psicólogo, terapeuta, psicanálise, qualquer coisa, porque vai cada pessoa, né, dependendo da sua dor, do seu trauma, conseguir vencer sozinho ou não, mas aí é opcional. Você pode procurar ajuda para isso? Sem dúvida. Há situações mais graves de certas neuroses, psicoses, é indispensável a ajuda, inclusive, de um psiquiatra. Nós iremos ver mais adiante a diferenciação. Mas as neuroses, que, por exemplo, quadros de síndrome do pânico, quadros de certos TOCs, que é transtorno obsessivo compulsivo, há uma série desses aí que, à luz de um acompanhamento e de terapia psicológica e espiritual, que o ideal é a associação das duas, normalmente resolve. A questão toda é quando, sobretudo, a pessoa não quer resolver. É muito mais cômodo ficar culpando os outros. A sociedade, os pais, a vida, a infância e por aí afora. E continuar mantendo aquele comportamento adverso, mesmo sabendo que causa sofrimento. Vamos ver aqui mais um slide. Nessas circunstâncias adversas, para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas precedem
a existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade, ora reencarnada, responsáveis pelas resistências ou fragilidades dos componentes emocionais. Vejam só como é a questão. É claro que para qualquer um de nós aqui, que tenha relativo equilíbrio psíquico, emocional e espiritual, à luz do que já aprende e conhece do Espiritismo, associado às terapias de meditação, de reflexão e de prece, ele pode, desde que assuma a decisão pessoal de autoconhecimento, de autoencontro, resolver praticamente todos os quadros de transtornos menos intensos comuns a qualquer uma criatura humana. Mas já para as pessoas que estão aí fora, que não têm um trabalho de despertamento espiritual, a necessidade de um psicólogo, de um terapeuta é muito mais constante e necessária. Então, uma coisa é alguém que encara o mundo pelo prisma de uma vida só, aonde determinados problemas e conflitos é um inferno que ele tem que resolver logo, porque a vida é só essa. Outra coisa é quem encara ou já trabalhou com relativa maturidade as concepções e convicções de vida espiritual. É claro que esse aí vai trabalhar e vai ter uma estrutura psicológica e emocional muito mais apta a resolver a maioria dos problemas e transtornos comuns da vida humana. Esses dois quadros que é importante separarmos bem. Há uma necessidade muito grande de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, para a grande massa de criaturas humanas que acham que a vida é essa só. Esse pessoal aí, as possibilidades de fobias, de quadro de toque, de pânico e de uma série de transtornos, principalmente nos dias atuais, onde o estresse, a ansiedade é muito grande, é comum atingir muita gente. Hoje em dia se vive mais problemas na área de doenças psicológicas e emocionais do que exatamente físicas, devido à pressão da sociedade materialista louca em que a gente vive atualmente. Porque a pressão que, de uma forma sutil e às vezes ostensiva, a sociedade exerce na maioria das pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de um trabalho espiritual de percepção da vida, é desastroso. É desastroso. É um dos motivos mais salientes para a fragilidade dos laços familiares, para o aumento expressivo de desequilíbrios na área de comportamento em todas as áreas, devido à pressão do materialismo. Mas continuemos aqui. No mesmo clã e sob as mesmas condições, as pessoas as enfrentam de forma diversa, desvelando nas suas reações a constituição de cada uma que antecede ao fenômeno da concepção fetal. É uma forma bem elegante que Joana de Angelis coloca para dizer o quê? Na mesma família, sob condições semelhantes, os espíritos enfrentam as situações de maneiras muito diferentes uns dos outros. E mostrando nessa maneira diferente de enfrentar a vida e as situações que toparam, a evidência que traz um conteúdo do passado psíquico deles, que antecede ao fenômeno da concepção fetal. É essa a questão. A moderna visão psicológica busca desenvolver as possibilidades latentes no homem, o seu vir a ser, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos,
diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Então aqui é dito a nós o quê? De que na visão moderna, psicológica, o importante é trabalhar os valores latentes e positivos atuais, quando fala nos seus recursos inexplorados, para a partir deles estabelecer um nível de bem-estar, de plenitude, de felicidade, de realização, aonde a visão está centralizada no aqui e no agora, o daqui para diante, e não no que ficou atrás. Porque quando a atenção é para o que ficou atrás, é onde surgem as necessidades de justificativa e de responsabilizar os outros. Então a questão agora, nessa visão psicológica moderna, é o que é que, quando o psicólogo atende e orienta o paciente, o que é que pode estimular nele, em termos de qualidades, que ele perceba para a superação, não só dos transtornos, mas também para a aquisição de um nível de conforto e de bem-estar emocional e psicológico, a partir do trabalho e desenvolvimento das qualidades. Mas a minha infância, se a gente fosse fazer aqui um esboço comparativo e figurativo do que muitas pessoas, à guisa das escolas psicológicas antigas, poderiam propor. Mas é muito difícil. A minha infância foi muito complicada. Eu sofri muito. Eu não tive uma infância amada. Os meus pais não gostavam de mim. Tudo isso, nessa visão psicológica moderna, não tem razão de ser trabalhado, de ser resolvido, porque na verdade a experiência de tentar resolver isso nunca deu certo. Primeiro porque simplesmente procurar culpados e culpas não resolve. O que resolve é o que é que você percebe agora como sendo felicitador para você, tal e tal coisa. Vamos ver que recursos você tem para trabalhar isso. Isso é o chamado porvir psicológico que nós estamos aqui tentando argumentar. É de você encarar o que é que você tem hoje de expectativas e de possibilidades positivas para envolver-se com elas. E através desse envolvimento bem construído, estabelecer um patamar de identificação que não signifique fuga, viu? Que aqui é bom a gente sempre lembrar que essa proposta psicológica moderna não é fuga aos conteúdos que não foram agradáveis no seu passado, porque na verdade nem adianta fugir e nem enfrentá-los, porque quando você vai enfrentar procurando responsáveis, você só está dando forças a ele, mas é trabalhar situações e valores novos. Há nele todo um universo a conquistar, a ampliar, liberando as inibições e conflitos, diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização. É claro que essa perspectiva, para nós espíritas, ela ganha um peso muito maior ainda do que para aqueles que ainda não trabalharam, de certo modo, a sua espiritualização. Por quê? Porque para nós espíritas, a gente sabe, primeiramente, que a misericórdia divina nos abençoa com o esquecimento das experiências passadas, que a gente deve o quê? Naturalmente, fixar a atenção no presente para o futuro. Isso já é a própria proposta da reencarnação. Você não está aqui reencarnado para estar futucando o passado seu, para saber o que é que você foi ou não foi, para ver como é que você vai se conduzir agora. Então, o esquecimento já é colocado dentro desse propósito que hoje a psicologia trabalha.
é daqui para frente, não é para trás não. Onde é que você quer chegar? O que é que você tem por ideal? Direcione a sua atenção para isso. Então se enquadra perfeitamente. Para nós espíritas, isso está totalmente dentro. Pelo menos aquele que tenha um conhecimento espírita de certa valorização, porque a proposta é para você melhorar daqui para frente e não de ficar procurando escamotear ou mexer no que seria o passado seu. Pois não. A coisa vai. Agora é que a coisa começa a complicar. Veja bem, a psicologia, eu saiba, você é especialista, está fazendo aí psicanálise. Vai ter por quê? Mas ela não aborda essa parte como escola, né? Como norma, a transpessoal. Exatamente. Pelo que você me explanou aí, é como se o nosso nativismo não influenciasse de uma forma determinante na nossa conduta presente. Mas para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que ter um conhecimento mais ampliado, mais voltado para a parte espiritual. Aí eu já me preparei com psicólogos e psiquiatras que têm uma visão orgânica do indivíduo, física, unicamente física. Então ele trata do sintoma com medicação, mas ele não busca a causa real do problema. Quando você tem um conhecimento espiritual, se você passou por algum problema na infância e tal, isso não é determinante na sua vida, se você tem a compreensão espiritual. Verdade. Como muitas pessoas não têm, fica complicado. Complicado. Você se depara com um profissional da área psicológica que trata você unicamente como um ser orgânico, dando droga em você, e você está com insônia, toma remédio para insônia. Você tem determinados comportamentos psicológicos, vamos sedar, você tem ansiedade e tal, né? Quer dizer, não dá para estar no caso. E você. Só para fechar. Sei. Me apresente. O que eu entendi foi assim: você disse que a gente deve se deter na vida presente, procurar analisar as nossas possibilidades e, dentro dessas possibilidades, ver o que é que você tem de positivo para você explorar. Foi isso que eu entendi. É assim, deixa eu outra vez destacar as conclusões que a gente estava chegando. A primeira é não justificar transtornos, neuroses, etc., as circunstâncias, pessoas ou razões externas a nós. Esse é o primeiro ponto. Que, aliás, é aí onde a maioria da humanidade sofre. Porque, em vez de resolver o problema, sai procurando culpados. Pessoas, circunstâncias, etc. Então, esse primeiro ponto é que o Espiritismo nos ajuda muito. Dizendo, olha, o determinante é tu, espírito. E os fatores que levaram a essa situação que tu estás é teu passado, não é o dos outros. Não culpe pessoas, nem circunstâncias, assuma a responsabilidade. Esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo é, assumindo a responsabilidade pessoal, ter a visão do presente e para o futuro. De não ficar abrindo campo para autoculpas e autopunições. Porque quando você não trabalha o presente seu, objetivando o futuro, e fica remoendo o passado, se agora você não culpa os outros, você vai começar a culpar você. Aí você vai começar a criar até algumas doenças psicossomáticas e outras. Veja o problema. Nessa visão e perspectiva nova, nós somos chamados ancorados nas convicções da reencarnação e da vida imortal, ter todo o incentivo e motivação para observar os fatores positivos que a gente tem hoje, possibilidades e virtudes, direcionar atenção e cuidar deles.
como o meio mais eficaz de superar falhas, traumas e problemas do passado. Mas eu vou dizer uma coisa engraçada a vocês, que eu soube e que é comum na área da psicanálise. Vejam, olha, a maioria dos psicanalistas precisam ter um psicanalista para ajudar eles a se manter equilibrado. Já imaginaram isso? Os profissionais da área de cuidado psíquico dos outros, por terem uma visão materialista, porque eu responsabilizo a visão materialista, eles acabam tendo a necessidade sistemática, viu? Não pense que é uma vez ou outra, não. É habitual de terem um psicanalista para eles, para trabalharem níveis de conflitos e problemas que às vezes eles até absorvem dos seus pacientes e manter um relativo equilíbrio para eles. Entendeu? E você sabe qual é a causa disso? Qual é? Querer trabalhar o psiquismo na visão unicista de uma vida só, né? Simplesmente isso. Porque o que eu mais encontro quando a gente estuda e vai lendo obras e participando de aulas nessa área, é quererem resolver tudo com a visão de uma vida só. Eu fico achando até graça, porque olha, não são poucas as coisas na área do psiquismo que você topa, que a solução, a explicação ideal é levando em conta a vida espiritual, o passado e não o presente. Mas aí querem resolver tudo da infância ou da fase fetal até a atual. Porque quando não encontram muitas vezes causas até a época da infância, como foi a sua mãe durante a gestação? Aí a gente ir procurar os traumas e os problemas que houve durante a gestação, até esbarrar no início da gestação. E muitas vezes não encontrar as explicações ideais para certas problemáticas. Então veja, nós, dentro dessa proposta de psicologia espírita, desde que de fato levemos a sério a prática da meditação, da reflexão, daquele estudo que a gente teve recentemente sobre o observador, a observação e o observado, onde a gente passa a analisar a gente mesmo, nós somos habilitados a nos tornar nossos próprios psicoterapeutas, dentro de um quadro de problemas e variações, aonde uma neurose mais intensa ou profunda não tenha se estabelecido. Porque é lógico que se a gente estiver num quadro aonde a nossa vontade e a nossa mente esclarecida não consegue exercer um controle, um domínio, a gente tem que procurar ajuda espiritual ou psicológica ou em outra área, porque aí você perdeu o controle sobre você. Mas se você está num nível de equilíbrio relativo, juntando a psicologia espírita com o que você já aprende e trabalha no espiritismo, você se torna um terapeuta seu, em inúmeras circunstâncias. E é isso que a gente tem a possibilidade com esses estudos. Mas, claro, deixando muito evidenciado que em casos graves, onde a nossa vontade não consegue resolver, aí a gente precisa de uma ajuda externa. Há situações que nós sabemos que são até de fundo espiritual, onde a gente procura ajudas fluídicas e terapêuticas na casa espírita. E há outras que fogem até isso. Pois não, Camila? Pessoais, uma das causas que leva, eu acredito que os psicanalistas também têm os seus psicanalistas, não são porque às vezes ele absorve aqueles problemas que passa o dia estudando, né? Tentando ajudar, mas também porque, assim como os seres humanos normais, todo mundo tem algo a se melhorar ou algo que precisa trabalhar. Então, eu acredito não só absorver dos nossos pacientes, mas porque todo mundo tem sempre algo sem dúvida. Que precisa se resolver.
se você está passando por um problema e alguém da família muito próximo que se for, aí chega com esse paciente para você, analisando para você, e chega contando a mesma situação, então o psicanalista ou o psicólogo, sei lá quem, terapeuta, deve estar também, tem que ter a sua terapia. Para quê? Para que naquele momento ele também comece a dividir a sua dor também, que ele está ali só e ele também colocar o que o analisado está colocando para ele. Então, se ele pega a mesma situação, ele vê que aquele é o espelho dele, se ele não tiver com o analista também, ele não vai conseguir existir. Né? Existe inúmero, veja só, para você ter uma ideia, existe inúmeras situações de busca de tratamento com um psicólogo, um psicanalista, aonde ele, de imediato, no primeiro contato com o paciente, ele verifica que ele não tem condições de ajudar o paciente. Então, um exemplo, um psicoterapeuta que sofreu durante a sua infância, sofreu assédio sexual ou algo assim. E isso gerou nele um trauma que ainda não foi resolvido. Ele se depara com um paciente que está com um problema desse, ele passa o paciente para outro amigo dele, porque ele não vai ter condições de orientar. Agora vejam, o que é que eu encontro na causa de tudo isso? Pode ser até um pouco de exagero meu. A ausência da maturidade espiritual que uma doutrina como o Espiritismo poderia dar a ele. Porque ele precisaria, no caso nosso, com o que nós sabemos e aprendemos no Espiritismo, resolver os nossos traumas, nossos problemas, nos habilitando, inclusive, a resolver problemas semelhantes nos outros, sem criar um nível de sintonia que provoque um desequilíbrio emocional. Porque esses casos, o terapeuta ele não leva à frente, porque ele percebe que ele não consegue atender o paciente sem voltar todo o quadro emocional não resolvido nele do passado. Vê? A coisa se torna relativamente delicada nessa área por causa disso. Por causa de quê? Da visão estreita da vida. Ao meu ver, é isso. Bem trabalhados os valores espirituais, eu não estou falando de uma aquisição puramente intelectiva ou sobre temas como reencarnação e imortalidade da alma. Eu digo vivenciada, como Emmanuel sempre propõe a nós. Resolveria os nossos traumas na raiz e propiciaria ajudar os outros em traumas semelhantes, sem criar campo de sintonia. Aquele estudo que nós tivemos recentemente de observação e observado se enquadra bem dentro disso. Ora, do mesmo modo que quando você está envolvido numa situação, para você trabalhar ela bem, é necessário você sair da situação, se abstrair, passar a ser o observador e não um participante ali, mas alguém que está fora. O mesmo ocorre quando você estivesse se deparando com um paciente ou alguém que você fosse ajudar, que trouxesse um trauma ou problema que você já vivenciou. Você teria que se abstrair do quadro e ajudar ele. Mas aí, como você não consegue, porque não trabalhou certos ângulos espirituais da vida, você tem que passar a pessoa para outro profissional, porque você não consegue se abstrair. A pessoa, quando vai contar o problema, você já se sente envolvido. É essa a questão. De etapa a etapa, ele avança, conquistando as terras novas da vida e da experiência, que se sobrepõem aos alicerces fragmentários da infância. O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear, sem ilhas de sombra doentia na personalidade. É uma forma bem elegante de dizer o que nós estamos dizendo aqui em outras palavras, né? De que
paulatinamente, de etapa em etapa, na medida em que nós vamos trabalhando essa maturidade psicológica e emocional, nós vamos estabelecendo nessas terras novas da vida o que? Segurança e fatos novos que se sobrepõem aos complexos, aos traumas da nossa infância, que invariavelmente cada um de nós teve em determinadas áreas. O devir, o vir a ser psicológico é mais importante do que o passado nebuloso nosso. E de qualquer índice de apego, ou pior de tudo, e que é mais predominante, o gosto de sofrer. Inclusive nós já tivemos vários encontros aqui sobre isso, e que também se enquadra bem dentro dessa questão de dificuldade de superar o passado difícil. A dificuldade que a gente tem de superar o passado difícil é proveniente de gostar de sofrer, de ter encontrado no sofrimento algum tipo de pagamento, de bem-estar. E eu sofri muito, a minha infância foi de muito sofrimento. E aí a gente debulha o sofrimento. Eu não tive uma infância. Aí a gente debulha na infância. Isso aí é o gosto de sofrer, que vem de nosso passado espiritual e de uma infância que a gente não quer superar. E que também é uma forma bastante egoísta de não fazer o esforço que a gente poderia fazer em construir valores novos, que vão exigir atenção e esforço, em ter comprometimento com um nível de felicidade pessoal agora, mesmo tendo passado por dificuldades na infância, mas ter agora o compromisso e assumindo a responsabilidade. Então isso é algo delicado, porque invariavelmente cada um de nós, e aqui eu me enquadro também, facilmente a gente tem tendência a gostar de sofrer. E eu sofro tanto, né? Sempre tem quadros onde a gente tem dificuldades. Pois não, Camila? Mas só que tem que comentar. No caso, deve ser por isso que a maioria de nós mesmos, já pegamos sempre o que aconteceu de ruim, né? Se 70% foi bom, a gente só pegou aqueles outros 30% que algo aconteceu e pronto. Daí você atribui toda a culpa àquilo que ocorreu. Mas aí, eu acredito assim, o profissional externo, além do espiritismo, eu acredito nos dois. Se você não está conseguindo, ele vai ajudar você a tomar conta de você mesmo. Você ser dono, autor da sua própria vida. Aconteceu algo assim, assim, assim. Cada um tem um nível de sensibilidade, de dor, que pode suportar, dali para frente você pode sozinho, ou que você vai precisar de ajuda, de auxílio, para ali você conseguir, mesmo com muletas, e vai se levantando aos poucos. Mas dali por diante, ele vai ter mais impulso para conseguir, apesar daquilo, aquele ruim, aquele 2% ruim que ocorreu, que ele se apegou a isso e não mais esqueceu e leva para o resto da vida, e ver a parte boa das coisas que a partir de agora você pode fazer, pode ter mais, tomar conta também de uma forma geral, né? E tudo mais. E nesses aspectos que nós estamos comentando aqui, o Espiritismo, de uma forma geral na sua doutrina, nos incentiva demais, porque a doutrina espírita, a reencarnação, uma lei de causa e efeito bem estudada, ela sempre é no sentido de resolva suas dificuldades fazendo o bem, vivenciando mais a caridade, trabalhando valores novos. Então sempre é na proposta do devir que nós estamos aqui conversando. A essência do Espiritismo é em cima do devir. E vocês vejam, por coincidência curiosa, já as doutrinas evangélicas, em sua base e essência, e que nós inclusive trazemos do passado, é contrária a isso. Na essência das doutrinas evangélicas o culpado foi Adão. Veja,
já não bastasse o espírita que culpa as reencarnações do passado, né? Mas os irmãos evangélicos culpam Adão e Eva, né? Adão, porque foi com eles que entrou o pecado no mundo. E por eles foi que o sofrimento chegou até os dias atuais. Então a gente tem alguém para estar culpando. Então essas doutrinas são essencialmente de culpar. E não de uma proposta de renovar e visar sempre o melhor a partir do agora, mas de culpar. E a gente pode até achar engraçado, mas a gente traz esse conteúdo no psiquismo nosso, viu? Porque o passado nosso foi envolvido em doutrinas cristãs que estavam estabelecidas no pecado de Adão e Eva. Então isso está muito impregnado no passado nosso, no chamado passado atávico que Joana fala, né? Você esqueceu de botar o diabo na história. O diabo, né? Junto com o pecado, pois não. Eu acho assim, deixa eu ver se eu entendi. Nessa passagem diz assim, de etapa em etapa ela avança, conquistando as terras novas da vida, da experiência que sobrepõe aos alicerces fragmentados da infância. Então, quando ela fala de etapa em etapa, ela direciona de encarnação em encarnação. Né? Esses alicerces fragmentados da infância não é a infância apenas atual, mas a infância espiritual também, porque se nós estamos de etapa em etapa, ou seja, de reencarnação em reencarnação, para conseguir a libertação dessas sombras doentias da personalidade, ou seja, os inúmeros personagens que nós já vivenciamos, né? Esse amadurecimento infantil não é só apenas o contexto atual. A gente tem que aprender a se conhecer, então temos que ter paciência com nossos medos, nossas culpas, nossas neuroses, né? Sem tentar piorar a situação, né? Então aí depois ela diz assim, o devido psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso. Ou seja, se apegar ao comportamento que eu tenho hoje, com aquilo que eu não prestava pronto, e é porque eu sou assim, só vai piorar o quadro. Então tem que procurar coisas boas na pessoa para tentar sobrepor as nossas inclinações ruins, nossos espinhos. Como é o nome daquele rapaz que teve aqui nessa semana? Aquele Rossano. Na parte que você gravou de Rossano, ele diz assim, ser grosso, ser ignorante, dá trabalho. Ou seja, às vezes a dor, o sofrimento não é só uma vitimização. A pessoa também é o algoz, sofre também. Mas dá trabalho você maltratar as pessoas, dá trabalho ser ruim. Dá muito trabalho. Então, às vezes, a infância do espírito em querer dominar o relacionamento que você obriga aquela pessoa a estar com você, né? Seja ele pai, mamãe, porque há mães que aprisionam com seus filhos, seja um relacionamento de casal, dá trabalho você ser o algoz. Então, não é só a gente olhar para as pessoas que não são vítimas, mas aqueles que se propõem a ser o carrasco da outra pessoa também sofre. O cuidado só que aqui é importante nós salientarmos é não usar a infância ou o passado por desculpismo. Esse é o grande problema. Nós temos que estar atento a não usar esse passado como desculpa para manter os estados psicológicos infantis que ainda queiramos preservar. Esse é o cuidado. E envolvido com todo esse quadro, nós sabemos as interferências espirituais do passado, que adoram que a gente esteja sofrendo e abrindo sintonias a comportamentos e atitudes de dor. Oi, Camila. Nesse caso aí que nós já citou, eu acredito que, no caso que você falou, o avós, ele está sofrendo muito, por isso que ele se tornou avós. Quer dizer, não estou justificando que ele deve ser o avós, por ele ter sofrido muito, porque ele tem algo dentro dele muito mal resolvido, por isso ele age dessa forma. Mas isso não justifica, né? Muitas pessoas passam por muitos tipos de problemas e hoje em dia conseguem viver a vida dali para frente, né? Pessoas que foram adotadas ou
Então, isso não justifica. Mas eu estou dizendo que o ator não isso. A maioria das pessoas que são assim é porque são lá dentro, eles são muito mal resolvidas. Bom, continuemos aqui mais um slide. Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses e neuroses, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Vamos analisar um pouco aqui. Extraordinariamente, porque não é o comum. Em alguns casos de psicoses e neurose. Qual é a diferença maior que existe entre psicose e neurose? Veja, a neurose, todos os dois são distúrbios do psiquismo, mas na neurose a pessoa tem relativa consciência dele. É como, por exemplo, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma neurose. A pessoa sabe que não é justificável ela ir observar se você fechou a porta 5 vezes, mas ela só se sente em paz se for olhar 5 vezes para ter certeza que fechou a porta. Outros é lavar as mãos. E aí quando olha tem que lavar as mãos uma centena de vezes, porque acha que sempre ficou uma sujeira. Aí há um nível de consciência. Mas já as psicoses são estabelecidas sobretudo em níveis de transtorno onde a pessoa não tem consciência disso. Aí entra as esquizofrenias, onde a pessoa pode desenvolver uma mania de que tem alguém perseguindo ela e aquilo está fora do controle dela. É como se, e aliás o próprio nome diz, a esquizofrenia é mente partida. Há uma cisão do ego atual. Ela perde a conexão com o real e aí gera o quadro que é identificado de psicoses. Então, em alguns casos de psicose e neurose, de dificuldade de interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, que seria a terapia psicológica tradicional, de procurar encontrar numa autoanálise fatores que poderiam ter expressado isso. Muitas vezes há quadros, por exemplo, mesmo de inibições sexuais provenientes de abusos sexuais na infância, onde através de uma terapia isso é identificado e se procura meios de ser superado. Depois aqui diz, de uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se uma matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. É claro, a matriz kármica que aqui é colocada é porque não deixa de todos os fatores perturbantes do psiquismo atual só terem ocorrido e se expressado devido a causas que transcendem essa vida. Porque se dá assim, mesmo num caso como eu citei, de violência sexual na infância, a gente sabe que tem uma causa espiritual por trás, né? Não que justifique, mas que explica porque o espírito passou por aquilo. É claro que em inúmeros casos desse, a terapia psicológica e psicanalítica atual resolve. Há quadros que é preciso outros recursos, como a TVP, ou terapia de regressões. Mas continuemos. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tenta-me, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Então, nesses quadros, aonde fatores graves, neuróticos ou psicóticos presentes, é necessária a utilização de um profissional na área
da psicologia, ou psiquiatria, ou psicanálise, como a gente já havia até citado aqui antes. Nesse caso, nem Pois não. então é possível a pessoa ser o próprio terapeuta, né? Não, de jeito nenhum. Ele vai precisar de uma ajuda externa. A nova psicologia profunda pretende desvendar as incógnitas de várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvendo os recursos de sua evolução ainda não esgojitados. Vejam só, a nova psicologia profunda, aí entramos inclusive na área da TVP, pretende desvendar as incógnitas das várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvendo os recursos da sua evolução ainda não esgojitados. Veja só, uma nova linguagem é aquela que inclusive associa a utilização de recursos da hipnose ou do transe nos pacientes, como é recorrido através das terapias de regressão de memória. Esse assunto ainda continua aqui. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Muito bem. Vamos analisar isso aqui direitinho. Se você me permitir. À vontade. Com relação à parte da sexualidade, assim que a gente. Tenta ligar, acho que não estava ligado não. Com relação à parte da sexualidade. Certo. Então, eu vi duas situações assim delicadas. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço é de uma família muito pobre. Eu conheço assim, superficialmente, mas sei da história. E a mãe praticamente vendeu para um homossexual mais velho, com uma condição financeira boa, ele criança. 13 anos de idade, né? Para agora assim. Ele se relacionou com esse homossexual há muito tempo, esse outro homossexual dava tudo que queria materialmente e tal. Aí chegou um momento que ele libertou-se, porque ele não tinha aptidão. Então ele deixou e depois, posteriormente, se casou com uma mulher. E outro caso de um homossexual assim, que não se aceita, eu acho isso muito conflitante. Não aceitar a homossexualidade por uma questão social, casa, para dar satisfação. E não é feliz naquele casamento, obviamente, né? Porque ele não sente atração pelo sexo oposto. E vem todos os conflitos. Chega um momento até que ele suicidar-se e tal. Eu já vi alguns casos desse tipo. Aí seria a melhor proposta ele se assumir como tal, para ele e para as demais pessoas. Acredito eu, assim, não sei se eu vou falar uma coisa inadequada, mas de uma forma discreta, porque eu vejo assim, questão de homossexualidade assim, bem aberrante. Por exemplo, eu vi uma foto que eu fiquei chocada, uma parada dele com um homossexual, dois homossexuais e um introduzindo um crucifixo no ânus do outro. Aí eu acho que isso é uma coisa muito chocante. Não precisa ter atitudes assim de agressividade, se ela não está bem resolvida, né? Mas a gente tem que respeitar a diferença e respeitar as pessoas como são. Aí eu acho assim muito, muito difícil para uma pessoa assim conviver com isso. É verdade. Mas no sentido assim, psicológico, ou a gente mesmo que se depara com um amigo, uma pessoa assim, qual seria a melhor forma da gente orientar, da gente ajudar, da gente apoiar a pessoa? Veja, tem dois livros muito importantes que abordam esse assunto, inclusive que nós temos aqui no Bezerra de Menezes, né? Como sempre. Sexo e Consciência e
Loucura e Obsessão. São 2 livros que analisam, tem capítulos que analisam a visão espírita da homossexualidade e também de uma série de outras atitudes e comportamentos. Eu estive assistindo os seminários do Projeto Espiritizar, que também tem no YouTube, que eu recomendo muito. Tem um seminário lá de 12 horas sobre homossexualidade. 12 horas. Tem um seminário deles também sobre sexo e saúde espiritual. 12 horas. Também na mesma área, no YouTube, a pessoa encontra. Então, nesses seminários, porque mesmo na doutrina espírita, muitos divulgadores espíritas têm pontos de vista conflitantes em relação à homossexualidade. Vários divulgadores espíritas têm pontos de vista conflitantes. O que eu vi, que eu assisti nesses seminários do Projeto Espiritizar, eles colocam a perspectiva de observação da homossexualidade como sendo uma provação, e não como opção de sexo, mas uma prova. Faça o mau uso do sexo numa vida anterior pelo espírito. Achar que a homossexualidade é uma variante nova de escolha de vida sexual não está de acordo com esses estudos elaborados, e inclusive eu faço referência a esse livro Loucura e Obsessão, a história de Lício, que é tratada nesse livro. Por quê? A situação que é bem expressa é de que faça o mau uso da heterossexualidade que possibilita o surgimento da homossexualidade. Então, homens e mulheres que em vidas anteriores utilizaram-se do sexo com parceiros que, de uma forma onde ou traíram muita gente ou fizeram muita gente sofrer nessa área, criaram mecanismos internos de provação que facultaram uma transferência da expressividade física na reencarnação, aonde o psiquismo era oposto à expressão física, o que leva à homossexualidade masculina ou feminina. Então, o que se dá muito? A pessoa vem com a prova na área da sexualidade, porque já usou mal. Então, vem com a prova que é para chamar a atenção dele para o cuidado e o equilíbrio nessa área. E aí, o que é que o mundo materialista propõe? Que a pessoa dê vazão a todos os instintos e tendências que ela tem no novo direcionamento que ela dá às suas energias sexuais. Quer dizer, é um problema, né? E depois vai querer estar em paz. E é lógico que a gente diz, independente de ter um parceiro ou de não ter, ele está numa prova. Essa prova leva às questões de busca de autoconhecimento, de entender a vida como sendo uma das inúmeras experiências que a gente teve, mas o que não se pode culpar de maneira nenhuma é alguém viver conflitos na área do sexo pelo erro, entre aspas, de ter nascido no corpo errado. Porque há muitos divulgadores na doutrina espírita que têm colocado desse modo, como sendo o resultado da reencarnação. Ora, se é da reencarnação e a pessoa está sofrendo nisso, o culpado é quem? Deus. A pessoa não é culpada. Ela simplesmente nasceu no corpo errado. Vê? Tem fundamento? Todos nascem no corpo certo. Agora, se a gente traz transtornos, conflitos e problemas em relação ao corpo, isso está nos chamando ao autoconhecimento, à autoanálise. O que é que houve com você? O que é que você fez? Algo errado leva a questionamentos. Então, eu aponto esses livros para que a pessoa mesmo leia e tenha o seu conceito e sua interpretação. Assim como esses seminários do Projeto Espiritizar. É o seminário Homossexualidade e o seminário Sexo e Saúde Espiritual.
Pois não, Camila. Pessoal, o espiritismo não tem um preconceito com os homossexuais, né? Com homoafetivos. De jeito nenhum. Então, veja, uma questão é estabelecer não só preconceitos, como atitudes violentas ou de desequilíbrio às opções sexuais dos outros, que a doutrina espírita não abona de maneira nenhuma. Cada um tem o dever de respeitar as decisões e atitudes dos outros. Agora, entre respeitar e apoiar, há uma diferença. A gente pode muito bem respeitar a atitude de qualquer pessoa em qualquer área de comportamento, mas não significa que a gente aprovaria. Inclusive, viu, eu quero inclusive lembrar vocês o seguinte, olha, para temperar o próximo assunto nosso no livro, O Homem Integral, o próximo assunto é problemas sexuais. É o próximo assunto. Não é a resposta do Adeilson lá nesse teste. Sim. Na mesa que estava Adeilson, Sim. Exatamente, lembro. Trigueiro, foram esses três. Certo. Aí, quando a pergunta foi para Roberto Almeida, ele respondeu tudo isso, eu não lembro a resposta que ele deu. Eu lembro que Adeilson, ele falou que, como ele quis dizer, que não seria. Ele disse que a questão do negócio espiritual, mas não de, como é que se diz, peraí, deixa eu lembrar a palavra, que não era um castigo, que não era Certo. alguma coisa assim. Eu queria que você depois comentasse. Ele disse assim, desculpa, À vontade. Pode dizer, Cleber. Esses assuntos, quando começa, bote tempo que... Ele falou que era uma questão de evolução espiritual. Foi essa palavra que ele usou para definir. Não era castigo, a gente sabe que não é castigo, né? Mas ele usou essa palavra, evolução espiritual. Vejam só o que é que eu andei vindo e assistindo, fazendo um resumo aqui bem rápido. Vejam, o que eu estou dizendo aqui não é a opinião de Soares, é o que eu vi no seminário do Projeto Espiritizar. Tem um seminário com o nome Homossexualismo e Sexualidade e Saúde Espiritual. O que é que está lá dito? Está dito o seguinte: através dos estudos de livros espíritas e da experiência como psicólogo e psiquiatra de Alírio, ele inclusive analisa todo um quadro de doenças genéticas que existe na área do sexo, provenientes dos desequilíbrios graves na área da vivência sexual, aonde, por exemplo, pessoas, e aí ele mostra, dá até o nome das doenças que eu não sei aqui, tá? Exemplo, alguém que face os conflitos na vivência sexual, procura, através de cirurgias e operações, modificar a própria apresentação sexual e que é objeto de pesquisas a quantidade de suicídios e conflitos mais intensos nessas pessoas ao mudarem de forma radical a sua apresentação física, gerando, inclusive, em encarnações próximas. Aí ele cita até os tipos de doenças. Por exemplo, doenças onde a criança nasce sem haver uma definição do seu sexo. Os médicos vão ter que operar desde quando a criança nasce e vão ter que entrar em uma concordância com os pais qual vai ser o sexo dela. Isso é proveniente de quê? De todo um quadro conflitivo intenso que esse espírito já vem vivenciando do passado. Então, isso é apontado nesses seminários. Então, nesses seminários é apontado que a homossexualidade é uma prova ou expiação, e não uma escolha de vivência da sexualidade. Então, é de tal modo onde é sugerido o quê? Nesse seminário é sugerido que o ideal é a pessoa ter uma vida voltada para os valores edificantes, aonde
a canalização de suas energias da sexualidade estariam ligadas a obras, atividades e ações vinculadas à filantropia, à religião, a um trabalho, porque na verdade se daria o quê? A pessoa está num corpo que difere o psiquismo dela. Em termos plenos, não há realização na sexualidade para ela, nem com o sexo e nem com o outro. Agora, inclusive, eles abrem bem esse quadro de exceção. Em quadros onde, para se evitar uma introdução no processo grave de depressão, para se evitar um processo mais intenso de conflitos que poderia levar a um suicídio, é sugerido a possibilidade de alguém viver com o mesmo parceiro do mesmo sexo, tentando ter uma relação monogâmica. Não como opção ideal, mas sendo a opção que, se a pessoa faça os transtornos que ela tem na vivência das suas energias do sexo, ela ia entrar numa depressão ou até no suicídio, é melhor ela vincular-se a alguém e é menos, não se diria melhor, é menos pior, porque na verdade é uma situação transitória aonde na existência atual o espírito não deu conta da prova que assumiu. É essa a questão. Em síntese, para que essa pergunta não se alongue, em síntese é o seguinte: é aceitável que se viva com um parceiro do mesmo sexo. Por quê? Porque a pessoa não deu conta da prova que assumiu nessa encarnação. Esse é então, isso é colocado nesse seminário. Eu sei que isso vai de encontro ao que foi colocado aí nas entrevistas do semestre. Já porque, como eu falei a vocês, nos próprios palestrantes espíritas não há consenso. Não há consenso. No caso deles dois, parece que Alberto falou uma coisa e a Adelson, ele falou uma coisa um pouco diferente, entendeu? Esse debate foram respostas assim, um pouco diferentes. Em parte, como se diz, eu sugiro, porque assuntos como esse é bom a pessoa ler o livro e ter a sua própria opinião. Assistir um seminário e analisar o que acha, o que se identifica. Então, deixo aí a indicação do seminário e dos livros. O livro Sexo e Consciência, que é um exemplar bem grosso, que analisa os 30 anos de palestra de Divaldo Franco, onde ele tratou da questão da sexualidade. Foi feito uma espécie de coletânea, abordando em capítulos as temáticas mais importantes, como aborto, homossexualidade, casamento, tudo aquilo que está correlacionado à sexualidade está no livro Sexo e Consciência. Deixa você falar só. Quem? Oh, Jesus! Mas se preocupe não, estamos agora todo ouvidos. Seja bem breve, Se preocupe não. Você quer ter uma irmã, a pessoa que tem uma irmã dessa não precisa mais, né? Educadora, sensível. Não, pessoal, é só uma observação. Eu acho que, levando em consideração a situação do homossexualismo hoje, na atualidade, eu acho que, assim, para a gente é até mais perceptível notar aquele que vive em conflito ou não. Por exemplo, o exemplo que Penha trouxe aqui é um exemplo que, na minha visão, ele está claramente conflitado. Porque assim, eu acredito assim, que quem é feliz com a sua escolha não sente a necessidade de chamar a atenção. Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa também, eu acho que, na verdade, a gente sempre tende a buscar como exemplo aquele que está conflitado. Porque existem inúmeros homossexuais ou heterossexuais, que isso é indiferente, que vivem uma vida completamente feliz, adotam crianças, vivem muito bem. E que, assim, que a gente percebe que hoje é uma minoria, porque eu acho que o conflito, assim,
parecido hoje com o que aconteceu em Garanhuns com aquela peça, né? Que vários artistas tiveram a atitude que, a meu ver, desnecessária, porque não precisam provar nada para ninguém, terminou gerando um problema muito maior perante a população e a opinião pública, de forma de uma exposição desnecessária. Verdade. Eu acredito nisso, que é feliz na escolha que faz, não sente a necessidade de estar provando ou querendo demonstrar ser o que não é. Exatamente, essa é a questão. Hoje em dia, esse assunto realmente, inclusive pelo tema que eu disse que nós iremos ter nos próximos estudos, a gente não vai aventar. Alguém ali ainda quer falar, Camila, Jesus. Porque eu digo assim, no próximo estudo que nós iremos ter, será problemas sexuais, que ninguém tem. Bom, aqui a gente ainda tem um slide para analisar com esse tema, que a gente fecha esse tema hoje. Para de hoje, inclusive, foi bom vocês terem colocado. De hoje a 8 nós teremos aqui em Caruaru o Intercep, que é o movimento de interiorização dos centros espíritas. Vai ter 2 palestras com Sueli Vercalce lá no Emmanuel. Então nós não iremos ter o estudo aqui, vai ser de hoje a 15. Então de hoje a 8 vai ser o Intercep. Então lá é de manhã e de tarde. Inclusive, vejam, pela manhã tem uma palestra com Sueli, à tarde tem outra palestra com Sueli. Vai ter almoço e lanche. Inclusive, esse evento pede-se uma contribuição de R$15 para cobrir todas as despesas, com almoço e com lanches. Então, nós iremos ter o nosso estudo de hoje a 15, esse estudo aqui. Então, vamos encerrar, vamos ver aqui os últimos slides, porque a gente encerra esse tema hoje. E de hoje a 8 começa um tema que não vai ter controvérsias, né? Que vai ser sobre planificação interior e o primeiro item, problemas sexuais. Mas voltemos aqui ao nosso tema de hoje. Então, no painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, torna-se inadiável a busca da consciência atual, sem as fixações do passado, de modo a multiplicar os estímulos para o futuro que chegará. Vejam como a proposta, que inclusive é a mesma proposta da doutrina espírita. Você tem que trabalhar o melhor seu presente, visando seu futuro. Você não pode se agarrar a fatores do passado, nem da existência atual, para justificar vícios, desequilíbrios ou comportamentos que você sabe que deve mudar. Se você sabe que deve mudar, trabalhe para mudar. Não responsabilize os outros. Não procure pessoas, lugares ou circunstâncias para isso. Então, torna-se inadiável a busca da consciência atual sem as fixações do passado. Esse é o objetivo maior da nossa reencarnação. Esse é o penúltimo slide. A estrutura psicológica social, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante um amadurecimento pessoal. Então vejam a estrutura que nós temos do presente, inclusive do passado também, né? Que engloba cultura, política, religião, história, e que estão no nosso inconsciente. Então tudo isso aí exerce uma função compressiva de forçar no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal. Então, na grande proposta de renovação da doutrina espírita, e que esse estudo de psicologia de Joana de Anjos nos ajuda, é aproveitar ao máximo a experiência atual em termos de libertação, trabalho de valores e significados novos na nossa existência e um compromisso efetivo com o bem-estar e a felicidade pessoal. Penúltimo slide, o último agora. A consciência do via-ser, que é esse estudo que a gente teve hoje, proporciona uma mente aberta, uma capacidade para considerar com clareza
e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidade de conquistar o infinito. Que beleza, né? Libertando-se dos sentimentos de culpa, de estar responsabilizando os outros, libertando-se de gostar de sofrer, porque a gente não deve manter esse tipo de gosto. Nós abrimos-nos a uma proposta mental inovadora para esse via-ser desse estudo que a gente teve hoje, né? E para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência. Olhe, considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência só numa visão profundamente espiritualista. Porque não deixa de a gente ter que enfrentar fatos difíceis, situações inesperadas, constrangedoras, mas a maneira de encarar do ponto de vista espiritual trabalha todos esses acontecimentos de uma forma diferente, onde a gente vê meios de aprendizagens, instrumentos de crescimento, mesmo nas situações amargas. É isso. Então, de hoje a 15 é que nós voltaremos a ter o nosso estudo com o capítulo Planificação Interior, Problemas Sexuais. Será nesse mesmo horário, 4 horas da tarde. Pois não. Geraldo, à vontade. Eu quero fazer uma comunicação às pessoas que estão presentes. Certo. E a gente estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundos para a compra de um fogão industrial para a nossa cozinha, que a gente está precisando. Esse fogão custa em torno de 550 a 600 reais. E quem puder ajudar, estamos abertos por qualquer valor. A gente estamos abertos a receber essa ajuda para comprar esse fogão o mais rápido possível. Certo. E nós, lembrando, o Intercept, né, como eu citei, de hoje a 8, começa de 8 horas da manhã, 8h30. O Soares, esse Intercept, ele é aberto para todo mundo, só para quem... Ele é aberto para que cada casa espírita da região mande trabalhadores dos vários setores do centro. Exemplo, alguém vinculado à mediunidade, vinculado ao estudo, vinculado à aplicação de passes, a palestras. Então, cada uma dessas áreas do centro tem pelo menos alguém lá. Caso tu queira ir, tu pode ir para lá, representando qualquer área dessa. Justamente, porque eu peguei um contato aqui, é Ana, né? Aí ela falou que eu procurasse Walter aqui. Pronto, ótimo. Mas aí, o que eu quero, sabe, e nós mandamos inclusive recados pela rede social, é o número de pessoas de cada instituição, previamente, porque há compra de alimentos e que precisa se ter uma ideia de quantos estarão lá. Então, daqui para quarta-feira, por exemplo, aqui mesmo no Bezerra de Menezes, aqueles que ficarem certos de ir, eu já tenho uma ideia da quantidade de pessoas. É um evento muito interessante, porque tem a troca de ideias com pessoas de várias cidades que trabalham nas mesmas áreas do Centro Espírita, e também tem as palestras que são muito instrutivas com Sueli Vercalce. Vamos para a prece, né? Hoje o estudo se estendeu um pouco mais. Vamos pedir aí a nossa irmã Edília, que está lá atrás para ser a intermediária da